Bom dia, então, galera. Vamos lá para mais uma semana e essa semana com vídeo novamente. E o vídeo dessa semana vai ser relacionado à semana passada. Agora vamos fazer sempre assim: uma semana com um material escrito lá no site e na outra semana o vídeo com as explicações e resoluções dos problemas enunciados então. Então essa semana é relacionada a 14/9, o vídeo, que eram os critérios de multiplicidade dos números naturais. Multiplicidade por 2, por 5, por 10, daí depois a gente viu também por 9 e por 3. Então, por todos esses números. E vamos já lá, começando então, multiplicidade por 2. Primeiro, então, eu vou explicar todos eles para depois fazer a resolução dos problemas. Multiplicidade por 2. Então tem lá escrito, mas resumindo o que é. Um número vai ser múltiplo de 2 quando o último algarismo, quando terminar em 0, em 2, em 4, 6 ou 8. É, conforme vocês viram aí. Então, quando termina em algum, quando o último algarismo é sempre um desses que eu falei. Ou seja, então, quando ele é um número par, na verdade. Então, para ser múltiplo de 2, basta que ele seja um número par. Vamos para o próximo. Multiplicidade por 5. Quais são os critérios de múltiplos de 5, de multiplicidade de 5? Então, quem são os múltiplos de 5? Daí aqui também nós temos apenas duas opções, conforme vai aparecer aí para vocês. Também, da mesma forma como no 2, a gente basta olhar o último algarismo, o último número. Ele tem que ser sempre ou 5 ou o 0. Somente esses dois. Então, terminando em 5 ou terminando em 0, vai ser múltiplo de 5. E vamos para o próximo. Multiplicidade de 10. Então, múltiplos do 10. Quem são os múltiplos do 10? Esse é o mais fácil de todos, que eu posso dizer. Por quê? Porque tem apenas uma possibilidade. Conforme vocês vão ver aí, para ser múltiplo de 10, ele tem que terminar em 0. Somente 0 no final. Daí ele vai ser, então, múltiplo de 10. Na sequência, o próximo, então, que tem lá, são multiplicidade por 3 ou por 9. Então aqui nós temos um detalhe que tem que cuidar. Aqui então a gente vai ter que fazer uma continha. Qual é a continha? Então, tanto para o 3 quanto para o 9 vale isso. Múltiplos do 3, então, conforme vai aparecer aí. O que a gente tem que fazer para descobrir se ele é múltiplo de 3 ou não? Basta somarmos, então fazer uma continha de mais, entre todos os algarismos que aparecem. Então, somando todos os algarismos que aparecem, a gente vai descobrir se ele é múltiplo de 3 quando ele estiver na tabuada do 3, ou seja, estiver ali na sequência da tabuada do 3. Por exemplo, vamos pegar aí o número 123. 123. Então, número 1, número 2, número 3. Vamos somar esses três números, o 1, o 2 e o 3. Então, 1 mais 2 dá 3, e o 3 mais o 3 dá 6. 6 tem lá na tabuada do 3? Tem, né? É 3 vezes 2. Então, 123 é um múltiplo de 3. Então, basta a gente somar os algarismos para ver se está lá na tabuada do 3. Para o 9, então múltiplos de 9, multiplicidade por 9. Como é que a gente sabe quando ele é múltiplo de 9? Também, da mesma forma como do 3, vamos somar os algarismos, só que daí agora ele tem que dar então um número da tabuada do 9. Por exemplo, vamos pegar o mesmo, 123. Então 1 mais 2 dá 3, mais 3, 6. 6 tem na tabuada do 9? Não tem, então 123 não é múltiplo de 9. Outro exemplo, agora um então
que esteja lá na tabuada do 9. 450. Então, 4 mais 5 dá 9. Mais 0, que é o último número, continua 9. 9 tem na tabuada do 9? Tem, né? 9 vezes 1. Então, 450 é um múltiplo do 9. Então tá aí. Vou repassar eles todos aí rapidinho. Múltiplos de 2 tem que ser um número par. Ou seja, o último algarismo tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Múltiplos de 5 tem que terminar também, então o último algarismo, 5 ou 0. Múltiplos do 10. O último algarismo tem que terminar somente no número 0. Múltiplos do 3. Tem que fazer a soma de todos os algarismos do número e ver se está lá, se essa soma, o resultado, está na tabuada do 3. Múltiplos do 9, fazer a soma de todos os algarismos e ver se está lá na tabuada do 9. Então vamos lá, sem demora, já para a resolução dos problemas. Os problemas, então, dessa semana começava lá no 2.6. O que dizia lá no 2.6? Mostre que o algarismo das unidades de um quadrado perfeito, isto é, um número da forma a elevado na 2, onde a é um número natural, só pode ser 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Então, para a gente descobrir isso, nós temos que levar em conta quais podem ser os algarismos das unidades. Então, conforme vai aparecer aí para vocês, pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, vamos confirmar o enunciado, conforme está dizendo ali, quadrado perfeito, multiplicando cada um desses, né, do 0 até o 9. Então, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64 e 9 vezes 9, 81. Então, conforme o enunciado pede, o algarismo das unidades. Então, vamos verificar somente esse, ali nessas respostas do quadrado que a gente fez. Então, do 0 vezes 0, só tem o 0, né? Então, ele é o algarismo das unidades. No 1 vezes 1, dá 1. Então, ele é o algarismo das unidades. Da mesma forma, o 2 vezes 2, que dá 4, e o 3 vezes 3, que é 9. Então, já temos aí o 0, 1, 4 e 9 como algarismo das unidades. Agora, 4 vezes 4, 16. Então, das unidades, o 6. O 5 vezes 5, 25. O algarismo das unidades, 5. 6 vezes 6, 36. Então, aqui a gente já vê que começa a repetir, deu 6 de novo. No 7 vezes 7, 49, de novo repetindo, 9. No 8 vezes 8, 64, então 4 repetindo. E no 9 vezes 9, 81. Então, de novo, repete o 1. E se a gente seguir ali, teria o 10 vezes 10, que dá 100. Repete o 0 também. E daí segue sempre a sequência. 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, daí 0, 1. E vai seguindo novamente a sequência. Então, vai sempre se repetir dessa forma o algarismo das unidades. Então, quais são os números que pode dar nos algarismos das unidades? O 0, o 1, o 4, o 5, o 6 ou o 9, conforme diz ali no enunciado desse problema. Problema 2.7. Mostre a recíproca do que provamos acima. Ou seja, mostre que é par um número cujo algarismo das unidades é um dos algarismos, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, como eu já disse antes, ali na explicação, né, da multiplicidade por 2, para ser múltiplo de 2, tem que ser um número par.
Ou seja, para ser um número par, tem que terminar, então o algarismo das unidades, tem que ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, essa já é a explicação. Problema 2.8. Determine se é múltiplo de 2, de 5 ou de 10. Cada número a seguir. Então tem lá vários, conforme aparece aí. 17. Então 17 ele termina em 7. Então, como termina em 7, não é múltiplo nem do 2, nem do 5 e nem do 10. 22. 22 termina em 2. Então, como termina em 2, ele é um par. Então, ele é múltiplo de 2 somente. De 5 não, porque tem que terminar em 0 ou 5, né? E de 10 também não, porque tem que terminar somente em 0. 25 termina em 5. Então, não é múltiplo de 2, porque não é par, mas é múltiplo de 5. Do 10 também não é, porque termina em 5 e não em 0. 28. 28 é par, termina em 8, né? Então, ele é múltiplo de 2 somente. 30. O 30, sim, ele é par também, então é múltiplo de 2, termina em 0, então também é múltiplo de 5, e também é múltiplo de 10, porque termina em 0. 35. Da mesma forma que o 25, termina em 5, então vai ser múltiplo somente do 5. 420. Esse termina em 0. Quando termina em 0, ele sempre vai ser múltiplo do 2, do 5 e do 10. 523. É ímpar, então não é múltiplo de 2, não é múltiplo do 5 e nem do 10, porque termina em 3. E 475 termina em 5, então vai ser múltiplo do 5, porque ele não é par, então não dá por 2, e não termina em 0, então não dá por 10, somente do 5. Problema 2.9. Com a informação de que 100 é múltiplo de 4 e de 25, você seria capaz de achar um critério de multiplicidade de 4 ou de 25? Então aqui ele já dá a dica, que é múltiplo de 100. Então, para ser múltiplo de 4 e de 25, basta que o número tenha, assim como 100, 0, 0 no final dele. Se tiver 2 zeros, então no final, vai ser múltiplo de 4 e de 25. Como, por exemplo, o 100, o 1000, daí o 1000 tem 3 zeros, mas como ele pede somente 2, então 3 vale também. 4.500, 2 zeros no final. 12.300, 2 zeros no final. E vários outros números, né, que possuem lá 2 zeros no final, vão ser também múltiplos de 4 e de 25. E da mesma forma, o 2.10. Com a informação de que 1000 é múltiplo de 8, e respectivamente de 125, você seria capaz de achar um critério de multiplicidade de 8, e respectivamente de 125? Da mesma forma, então, que o anterior, né, que o 2.9, podemos dizer também que para ser múltiplo de 8 e de 125, basta que o número tenha pelo menos, dessa vez, 3 zeros no final, porque ele dá a dica lá, é múltiplo do 1000. 1000 tem 3 zeros, e daí é de 8 e de 125, então, tendo 3 zeros no final, vai ser também múltiplo de 8 e de 125. Como, por exemplo, o 1000, 45.000, então 3 zeros no final, 123.000, 3 zeros no final. Então, todos que têm 3 zeros no final, vai ser também múltiplo de 8 e de 125. E acabamos, então, aí a semana, dessa semana de 21 de setembro, relativo, né, ao que foi enviado na semana passada, na semana de dia 14. E terminamos, então, por aí. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, higienizem suas mãos sempre, se cuidem para que logo a gente possa estar juntos aí de novo. Até mais!